Agora, e ao longo de sua história, a Capgemini tem construído a reputação e as credenciais que a colocam na posição de precursora das transformações tecnológicas do mundo. Somos um time diverso de 270 mil profissionais, distribuídos em 50 países, vivenciando e construindo nossa trajetória com base nos nossos 7 valores, que estão no centro do que nos move. Somos um grupo que não para de se reinventar, com a modéstia de entender a importância do aprendizado e desenvolvimento contínuos, em cenários de tantas mudanças. Por isso, nos dedicamos ao treinamento e formação dos nossos profissionais. Investimos na evolução do nosso portfólio para o digital, fortalecendo parcerias estratégicas para melhor atender nossos clientes, protagonistas em seus mercados. Isso é a base da construção da nossa confiança e da confiança que o mercado deposita em nós, refletidos no excelente resultado de 2020, mesmo em meio à crise provocada pela pandemia, e nos inúmeros reconhecimentos que nos posicionam como líderes nas novas tecnologias e nas mais diversas indústrias. Entendemos a importância de compartilhar nosso expertise com o mercado e criamos o primeiro instituto de pesquisa com foco em tecnologias emergentes, para desenvolver estudos que auxiliem nossos clientes a compreenderem cenários e anteciparem tendências. E é aí que a audácia faz a diferença, no pensamento disruptivo e inovador. E aqui a Capgemini também está presente, com um dos mais completos ecossistemas de inovação aplicada do mundo, o AIE, que chegou ao Brasil em 2020 para disponibilizar o que há de melhor em termos de metodologias e recursos para a construção de uma cultura de inovação nas empresas, que enderece os desafios e oportunidades que o mercado apresenta. Nossa missão é colocar o cliente sempre no centro de tudo. Mantemos forte o nosso espírito de equipe, independente das distâncias, desenvolvendo as melhores condições para construirmos juntos a nossa história. Adotamos o modelo de trabalho flexível e migramos dos tradicionais escritórios para hubs de colaboração, oferecendo total liberdade para que cada profissional possa produzir da melhor maneira que se adequar ao seu dia a dia e poder ter tempo de desfrutar a vida e a carreira com muito fun. A Capgemini tem em seu DNA a liberdade, a diversidade e a inclusão. Somos membros fundadores da iniciativa global do World Economic Forum pela justiça racial nos negócios e, no Brasil, atuamos fortemente pela equidade de gênero no nosso setor. E é com a mesma honestidade trazida no compromisso do nosso CEO com a sustentabilidade e sua promessa de nos tornarmos Carbon Zero até 2030 que podemos nos comprometer também a colaborar com nossos clientes na construção do futuro que eles desejam. Afinal, ao longo de mais de 50 anos, certamente conquistamos a reputação e as credenciais para isso. Isso é Capgemini. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham, muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos que estão conosco a partir de agora para acompanhar este webinar Soluções Digitais para os Novos Desafios e Oportunidades Insight Cities para Redes de Supermercados. Este é um evento realizado pela Capgemini em parceria com a Salesforce e a plataforma Mercado e Consumo. Eu sou a Ayana Freitas, sou editora-chefe da plataforma Mercado e Consumo, fico com vocês agora aqui pelos próximos momentos, até o finalzinho. Daqui a pouquinho dou uma agenda aqui do evento para você saber exatamente o que a gente vai falar nesses próximos minutos. E para dar início, na verdade, já a este evento, eu chamo aqui para falar com a gente, para falar as palavras iniciais, o William Valiante, VP de Produtos de Consumo, Varejo e Distribuição da América Latina, da Capgemini, que tem as palavras, então, iniciais para vocês. Boa tarde, bem-vindo, William. Estamos sem ouvi-lo, William, por enquanto. Funcionando bem? Agora sim, muito bem. Obrigado, Ayana, pela apresentação. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, obrigado por estar aqui conosco. É um assunto de tamanha importância e tanta evidência no momento, né? E com uma empresa com sucesso como um foguete aí, que é a Jaú, junto conosco e com a Salesforce, nessa jornada, né? Vocês vão entender um pouquinho tanto do nosso cliente quanto dos nossos especialistas e da própria Salesforce, como foi um pouco essa jornada, quais são os desafios, quais são os benefícios e principalmente entender as oportunidades. Novamente, obrigado a todos pela presença.
com certeza vai ser um evento bastante interessante e nos vemos. Obrigado. É isso aí. Obrigada a você, William, mais uma vez, pela participação aqui. Como disse, William, serão momentos aqui de muito aprendizado, muitos insights para vocês que nos acompanham. Nossa ideia é justamente trazer informações que possam inspirar vocês, ajudar vocês a inovar no negócio, né, de acordo com essas necessidades atuais de atendimento, de coleta, de uso de dados, entre outras, tudo isso para alavancar os resultados da sua empresa. Para isso, a gente traz aqui a visão de especialistas de mercado e o depoimento de uma empresa que está justamente atravessando esse processo, como disse o William, de maneira muito rápida aí e com muito sucesso, que você vai conhecer daqui a pouquinho. Só para dar uma agenda aqui inicial do nosso evento, para vocês acompanharem, agora a gente tem, iniciando este evento daqui a alguns segundos, uma apresentação sobre varejo digital, de diferencial competitivo a pré-requisito do negócio, né? Porque é isso hoje, digital deixou de ser diferencial para ser pré-requisito mesmo. Depois a gente caminha para um talk show, experiência na prática e de verdade, e a gente traz aí representantes de uma das empresas que estão atravessando esse momento de maneira espetacular, com um case realmente de muito sucesso, a gente vai fazer um debate aqui muito leve, muito solto, justamente para vocês verem que todos têm os mesmos problemas e terem ideias de soluções que podem aí servir para vocês também. E mais para o fim desse talk show, a gente caminha para um momento de perguntas e respostas. Já convido a você que está acompanhando a gente a participar deste evento, enfim, enviando suas perguntas. Logo mais a gente faz essas perguntas, o possível, claro que for possível, para os nossos participantes, mas já podem enviar a partir de já, enfim, conforme forem vendo as apresentações, tá bom? É muito legal ter a participação de vocês, que a gente sente vocês mais perto aqui, o público mais perto do nosso evento sempre. Para o debate inicial, recebemos agora, então, Maurício Andrade, diretor de soluções para varejo e bens de consumo da Capgemini na América Latina. O Maurício vai fazer aí uma apresentação juntamente com a Fernanda Belfort, diretora de engenharia de soluções para marketing cloud da Salesforce. Muito boa tarde aos dois, muito bem-vindos também. Obrigado, Ayana. Boa tarde a todos. Olá, Fernanda. Então, estamos aqui... Oi, pessoal. Eu e a Fê estamos aqui, então, juntos para fazer a abertura aqui, né? Para dar algum pano de fundo para essa discussão e para esse debate que vocês vão poder aqui participar junto conosco daqui a alguns minutinhos. E a ideia inicial aqui, né, debatendo um pouco com a Fernanda antes aqui do evento, a gente resolveu juntos utilizar, né, das nossas expertises aqui, eu como expert aqui do lado da consultoria e ela como a expert da Salesforce, né, do lado do produto, a gente justamente conversar e trazer para vocês, dentro de algo que foi discutido esse ano, né, e aí a gente vai trazer a NRF aqui como ajuda, né, como link, justamente porque a NRF, dentro desse título aqui do nosso evento, que são desafios e oportunidades, né, a própria NRF teve os seus desafios e percebeu uma série de oportunidades. Então, tivemos pela primeira vez a NRF totalmente online, né, de maneira digital, e a única vez também que a gente teve duas vezes o evento, né, a gente teve o evento acontecendo no início do ano, como acontece sempre, e tivemos agora no comecinho de junho, né, no finalzinho de junho, perdão, a segunda parte, né, e o mais interessante é que essa segunda parte se chamou Converge. Então, se puderem colocar aqui para a gente a apresentação, para a gente poder usar como pano de fundo. E é interessante, né? Porque eu acho que foi muito saudável o que a NRF fez esse ano, né? De trazer esse tema do converge, da convergência, né? Porque realmente é momento de convergir. A gente vem aí de um ano, né? Um ano e meio bastante duro. Acredito que o Maurício está sem som neste momento. Maurício, perdão, caiu. Imagina. Dado que a NRF sempre trouxe, né, uma série de tendências, de ideias para o varejo, é muito legal poder ver agora ela buscar trazer essa convergência, né? Começar a transformar essas tendências, essas ideias em algo materializável, né? Em algo que a gente de fato possa usar no nosso dia a dia aqui de varejista. E aí já indo para o próximo slide, e a ideia aqui, né, o dueto que eu pretendo fazer com a Fernanda é justamente, eu vou tratar um pouco das tendências e ela então vai trazer as soluções atreladas a cada uma dessas tendências. E a primeira tendência que eu quero dividir aqui com vocês tem a ver com esse novo papel
que o varejo ganhou, né? E a nova relação com esse consumidor coronial, né? E me permitam aqui o devaneio criativo, né? Por quê? Porque a gente agora tem uma nova geração, né? E é uma única geração. Porque não importa se você é um baby boomer, um X, um Y, um millennial, um Z, né? Se você se acha cringe ou não, que agora está na moda essa discussão, nada disso interessa, né? Interessa que todos nós agora somos da geração Coronials, porque nós todos passamos por momentos aqui bastante duros, né? Por muitas restrições, por muitas incertezas, e isso mudou a forma como a gente consome, né? Isso mudou a forma como a gente enxerga as relações de consumo. E aí pode ir para o próximo slide, por favor. E aí eu estou trazendo aqui uma frase, né, muito forte, que foi apresentada na palestra da CVS, né, NRF Converge, em que a presidente falou, né, olha, estamos tentando adaptar a nossa companhia, né, para a comunidade certa, para a necessidade certa do cliente, para o momento certo. Então vejam que é um jogo de acertos aqui, né, de erros e acertos muito interessante. Porque a gente não fala mais com uma comunidade, né, com um grupo de consumidores, a gente fala com milhares de consumidores individuais agora, e que tem uma série de necessidades diferentes, né, de demandas diferentes. Pode ir para o próximo slide, por favor. E aí as grandes mensagens que tem por trás dessa primeira tendência, né, são justamente que o conceito de essencialidade mudou, né? Por mais que a gente tenha, segundo, né, a classificação dos órgãos legais aqui, governo, etc., que de repente parte do varejo não é essencial e parte do varejo é essencial, no caso aqui supermercados super essenciais para o abastecimento das nossas casas, mas cá entre nós, bares e restaurantes são essenciais, né? Porque eu quero comer uma comida, beber algo que eu não tenho condições de fazer na minha casa, né? E eu quero consumir isso, né? Seja para o meu prazer ou seja porque eu preciso, porque eu necessito, né, de uma alimentação especial ou de algo diferenciado. Então, o varejo se viu agora, nesse momento, mais essencial do que nunca. Então, se alguém tinha dúvida sobre isso, agora eu tenho certeza que a gente não tem mais, né? E todos nós fomos obrigados aqui no varejo a aceitar os desafios de nos tornarmos disponíveis, independente das restrições, né? De certa forma, o varejo sempre lutou contra várias restrições, né, em seus processos internos. Agora a gente teve que lutar contra uma variável externa, e eu entendo que a gente foi bastante feliz, né, nesse momento aí de buscar alternativas, de buscar soluções para estar disponível para os nossos clientes. Dentro ainda do caso da CVS, né, a CVS como farmácia, né, ela encontrou ali o seu propósito. Ela falou, puxa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remodelar o meu negócio para ser um centro de saúde, né? O que eu faço é promover saúde para o meu consumidor, né? E baseado nisso, ela criou estratégias, né, e opções aí, né, e criou experiências atreladas ao seu propósito. Então, nessa primeira tendência, acho que a grande mensagem é que é necessário que a gente associe a experiência que a gente pretende, né, dar para o nosso consumidor, mas que isso esteja muito associado ao nosso propósito. E vocês vão ver aqui daqui a pouquinho como o Jaú, né, como um supermercado, aí uma rede regional bastante forte, bastante sólida, como é que eles, então, começaram a criar experiências nesse mundo digital sem esquecer dos seus propósitos, né, e de tudo aquilo que, de fato, construiu a companhia. Pode ir para o próximo slide, por favor? E aí a gente chega na segunda, no segundo ponto aqui, na segunda tendência, que tem a ver com a discussão do Omni, né? E aí sinto informar a vocês, né, meninos e meninas, moças e rapazes, que o Omni está acabando, né? Nós já estamos aí num momento de transformação novamente e a gente está indo para o ubíquo. E qual que é a diferença disso, né? Pode ir para o próximo slide, por favor. A grande diferença, né, em tudo isso é que quando a gente fala de fidelidade, né, de estar ali, de ter o cliente com a gente, por que ele está com a gente? Ele está com a gente porque a gente é melhor, ou porque a gente é o melhor naquilo que ele está buscando, né? A fidelidade está muito associada a essa coisa da ausência de algo melhor, porque quando ele encontrar algo melhor, quando ele encontrar algo que o atenda de uma maneira mais apropriada, ele vai mudar, né? E a gente já percebeu, já notou aqui, a pandemia mostrou isso, que ele é pouco fiel, né, a quem não atende às demandas dele. Pode ir para o próximo slide, por favor? E aí aqui dentro, né, por que esse ubíquo e esse Omni para o ubíquo está bastante forte, né? Porque quando a gente entra com aquele conceito do sem atrito, né, e aí entendam, né, a venda continua sendo a venda, a perda de venda continua sendo a perda de venda horrível, a quebra continua sendo uma quebra, né? Então, alguns desafios que a gente tinha antes de toda essa transformação digital acelerada, eles continuam existindo, né? Só que a forma de resolvê-los agora certamente é diferente, né? Vocês podem olhar aí na tela que eu estou compartilhando com vocês, casos da Albertsons
da Total Wine More, da Gap, né? Então, cada uma dessas empresas entendeu agora, nesse novo momento, o que o cliente queria. Então, ele quer comprar online e retirar na loja, ele quer comprar na loja em tempo real e retirar e fazer o self-checkout usando o dispositivo dele, o app. Então, a gente tem uma série de novas jornadas, de novas formas de relacionamento que surgiram por conta desse contexto e que o cliente quer experimentar. E uma vez que ele experimenta, ele pode adotar ou não, né? Mas para aqueles que adotam, ele vai desejar, né? Ele vai exigir que você continue oferecendo isso para ele, né? E engana-se quem acha que o cliente não vai voltar para a loja, né? A loja, ela é um canal digital também, né? Ela ganhou um contexto digital dentro de tudo isso, seja porque ela é o ponto de abastecimento mais próximo da casa do cliente, seja porque ela é o ponto de experiência para o cliente, para que ele experimente um produto, para que ele entenda como esse produto é no mundo físico, né? Então, a loja vai continuar tendo um papel importante, só que agora ela passa a ser uma loja digital, né? E a grande mudança, a grande transformação do Omni para o Ubico é justamente essa questão, né? E se a gente voltar lá na história, da onde isso veio? Isso veio de uma geração, né, de varejistas unicanal, né? Então só tinha loja, por exemplo. Aí os varejistas se tornaram multicanal, então eles começaram a vender pelo telefone, começaram a criar outras formas de venda mais desconectadas, né, umas das outras. A gente chega no omnicanal, em que eu tenho muitos canais e eles estão conectados de alguma forma, né? E agora a gente sai dessa questão do canal, e o canal não é mais importante, porque pro consumidor, para ele isso é transparente, né? O que ele quer é que você esteja presente na vida dele. Então a gente passa agora para uma questão de presença. E aí o Ubico é o momento em que a gente precisa estar presente em todos os lugares. Então se eu estou no WhatsApp falando com os meus amigos e eu lembrei que eu preciso fazer uma compra do supermercado, como é que eu ofereço para o meu cliente que ele faça a compra do supermercado via WhatsApp sem sair ali do local onde ele está? Isso é tirar o atrito, né? Então, a hora que eu consigo fazer esse tipo de coisa, e sei lá, os bancos talvez sejam hoje quem está mais próximo de algo nessa linha, né, um pouco mais maduros aí nessa relação, é bastante interessante, porque o banco está presente, né? Eu posso estar fazendo qualquer coisa aqui que, de fato, o banco, o produto bancário acaba tendo alguma integração e eu não preciso ficar mudando de sistema, não preciso ficar mudando de dispositivo, né, não preciso me locomover para resolver aquele problema, por exemplo, financeiro que eu tenho. Tá? E aí, óbvio, né? Então, se eu quero me diferenciar, o que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar o Ubico, eu não tenho mais que buscar o Omni, né? O Omni passa, como a gente bem colocou no título, né? Um requisito, né? Não mais um diferencial. E chegamos aqui na terceira tendência, que tem a ver com o novo normal. E o que é o novo normal, Maurício? Muitos me perguntam, né? Eu falo, inovar sempre, continuamente, é o novo normal. E qual a frase que está associada a isso, que veio no Converge? Pode ir para o próximo slide, por favor. A frase é justamente essa frase aqui do Mike George, né? Em que ele fala, cara, de verdade, a nossa indústria de varejo sempre foi muito inovadora. Se tem uma coisa que a gente faz bem, é inovar, né? E obviamente, em cada país, em cada situação, em cada segmento de varejo, a gente tem desafios diferentes o tempo todo. E a gente está o tempo todo inovando, o tempo todo vencendo desafios. Então, se há, e aí me desculpem as outras indústrias, né? Mas se há uma indústria muito criativa, é a indústria de varejo. E aí pode ir para o próximo, por favor. E o que a gente tem dentro dessa tendência de inovação contínua, né? Então, a gente tem hoje um monte de tecnologias disponíveis que estão aí prontas para serem utilizadas, né? E nada melhor do que ter parceiros de tecnologia que estão olhando isso, que estão preparados para integrar tudo isso, né? Para fazer com que todo esse contexto tecnológico funcione bem, de maneira integrada e de maneira transparente para o nosso consumidor, né? A gente tem uma série de novos elementos na jornada, então novos meios de pagamento, novas formas, né, de gerenciar, por exemplo, processos de devolução, etc. Então, uma série de coisas da vida, da jornada do consumidor agora podem ser feitas diferente e devem ser feitas diferente. De novo, né, voltando nas tendências anteriores, para tirar o atrito, para mostrar que o meu propósito como varejista está se realizando, né? E no final do dia, para que a gente tem que inovar? Qual que é o nosso objetivo de inovação? Qual que deve ser esse objetivo? Deve ser justamente como é que a gente cria novos significados para a palavra conveniência. O consumidor, ele não muda, o consumidor é sempre igual, nós somos os consumidores, né? Então, no final do dia, o que é legal? É a gente entender que o que muda na nossa vida é o nosso conceito de conveniência. O que eu acho conveniente, né? Eu acho conveniente
preço mais baixo, eu acho conveniente velocidade, e essas coisas mudam, né? A tecnologia, o ambiente, o momento muda esse negócio. E a gente precisa inovar sempre nessa direção, na direção de como a gente ressignifica para os nossos consumidores a questão de conveniência. Dados esses três rápidos insights aqui, essas três tendências, eu passo a palavra então para a Fê, e aí a Fê vai mostrar para vocês como a nossa parceira aqui, a Salesforce, traduz um pouco dessas tendências através dos seus produtos, através da sua plataforma, para que os varejistas possam efetivamente transformar essas tendências em soluções reais. Fê, por favor. Boa, Mal, super obrigada. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, né? Acho que é um super investimento ter o tempo de todos vocês, então, em primeiro lugar, queria agradecer. Falando um pouquinho de mim, né? Assim, eu comecei minha carreira na Microsoft em tecnologia, passei 15 anos em bens de consumo, já cuidei de marcas como Veja, SBP, Vanish, Neve, Tang, Íntimos, uma série de marcas e que vendiam pelo varejo. Então, eu não preciso dizer que eu sou apaixonada pelo varejo, já acompanho esse mercado há algum tempo e acabei depois saindo, passando por um período aí de me adaptar e me renovar nesse mundo que está mudando o marketing, o comércio, tudo isso, e me juntei a Salesforce nesse ano para justamente trabalhar essa transformação do marketing e do comércio através da tecnologia, que eu acho que é o principal driver. E quando a gente olha um pouco do varejo digital, a gente vê que os níveis de maturidade são diferentes de uma rede para outra. Tem gente que já está nisso há mais tempo, tem outros que digitalizaram agora na pandemia, mas o processo e o que passa pela mente do negócio, né, e das pessoas tem uma lógica que é a lógica do negócio, né? E minha visão um pouco disso tudo, né, e conectando um pouco desses dois mundos, do que eu acho que tem de cabeça de negócio, do que é a experiência da loja física e do que a tecnologia, ou quando você está buscando esse processo de transformação digital, ou está amadurecendo, porque já está avançado, quais são os pontos hoje que eu acredito que são muito importantes. Primeiro, né, assim, eu acho que, como o próprio Maurício estava falando, varejo é um segmento super inovador e super eficiente, porque a gente sabe que a venda não espera, né? Quando um monte de rede começou, talvez o processo de transformação digital agora no meio da pandemia, né, no meio desse coronial, né? Estou usando aqui as palavras do Maurício para estar super por dentro das tendências, mas seja porque você começou a vender por WhatsApp, porque você colocou um site no ar rápido ali no meio da pandemia, mas no fim do dia, todo o mercado teve que agir com rapidez para colocar algo de pé, ou melhorar o que tinha, ou aumentar ainda mais essa conveniência para atender o cliente de uma forma que fizesse sentido para ele, para o cliente. A gente sabe que você perdeu 5 horas de venda, você perdeu um dia de venda, essa venda não volta mais no varejo, né? A gente, realmente, o varejo não espera, e por isso que é super importante você ter uma plataforma que seja super estável, que você possa confiar, que vai estar no ar, isso é super importante, e que tenha toda essa flexibilidade. Então, o que o Mal estava falando, né? Hoje, o consumidor mescla numa mesma compra a compra física, a compra online, a flexibilidade, né, de poder retirar ou não. O mesmo consumidor, dependendo do produto que ele compra, ele tem um comportamento totalmente diferente, ele quer buscar na loja, ou ele não quer, ou ele vai até lá. E você precisa de uma plataforma que te dê essa flexibilidade, de atender o teu consumidor do jeito que faça sentido para ele. Isso pode ser, dependendo do seu segmento, porque tem alguma característica que esse segmento tem de diferente, isso pode ser a diferença entre a Fernanda, o Maurício e uma outra pessoa, e pode ser realmente num nível pessoal. A gente sabe que o mesmo consumidor, às vezes, está no app, às vezes ele está no site, e aí passa a ser super importante você ter essa flexibilidade e você conseguir, né, ter agendamento de pick-up lá na loja, então retirada, você não precisar construir um aplicativo inteiro, né, você ter uma plataforma que já te permita implementar isso, você ter toda essa personalização de jornada da experiência automática, entendendo o comportamento, a necessidade do cliente, né, para entender o que faz mais sentido para aquele cliente, e você conseguir ter essa flexibilidade com cada vez menos, né, ou sem código, ou com pouco código. Como que você consegue mudar sua interface de UX, por exemplo, num aplicativo em que você faz um drag and drop e você consegue, dessa forma, customizar. Então, acho que isso é super importante. Segundo ponto, né, levando esse racional
a gente sabe que a venda não espera, e eu não sei o que dá mais arrepio, né, num dono de uma rede varejista, se é ter uma loja fechada ou se é ter uma loja vazia. Mas nenhuma dessas coisas é boa, né? Então você precisa efetivamente ter a loja ali aberta, funcionando, com flexibilidade para atender teu cliente, e você também precisa trazer gente para essa loja. Não adianta você ter uma plataforma de e-commerce que é isolada do resto do seu ecossistema de comunicação. Você precisa ter uma ferramenta que esteja ligada a uma plataforma, que você consiga integrar tudo isso na jornada. Você consiga se comunicar com esse consumidor, de novo, de uma forma personalizada. Isso cada vez é mais importante, né? E uma coisa que eu sempre falo, e eu tenho bastante dessa veia de marketing também junto, é que quando você não avança, você está ficando para trás. Porque no fim do dia, a tecnologia está mudando muito da forma das marcas se relacionarem, das pessoas se relacionarem, e a concorrência está fazendo isso, né? Se tem algum mercado que entende que a concorrência agressiva é o varejo, isso é super importante. Então, ter essa capacidade de você se conectar com essas ferramentas de comunicação para ter jornada personalizada, alavancada por inteligência artificial, né? Aqui eu vou falar de omnicanal, apesar, né, do Mal já ter falado do Bico, que é super também, mas no fim do dia, assim, integrando isso da forma que você entregue a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa. Então, isso também é uma coisa super importante. E ter uma plataforma que também permita que você ofereça o melhor serviço e o atendimento, e que você veja essa pessoa como uma pessoa única, né? Então, não é que a Fernanda que você está tentando trazer para a loja é uma, que está numa base de dados, a Fernanda que está tendo uma experiência na tua loja e deixou um carrinho abandonado é outra, a Fernanda que depois teve algum problema com a entrega é outra. Você precisa ter uma fonte de verdade, uma fonte de dados para você conseguir permitir essa experiência. Depois, você precisa vender, né? Você quer vender cada vez mais, isso é super importante, com um ticket médio alto, e você precisa vender o que é lucrativo para você. Isso é super importante. Quando a gente fala disso no mundo físico das lojas, a gente sabe, né, que isso vai desde layout, ponta de gôndola, a promoção e a exposição cruzada que você vai fazer, você ter um produto no checkout, porque é uma compra de impulso, você ter o produto que está encartado para mostrar que você tem uma oferta e preço bom para trazer a pessoa para a loja, o outro produto que você vai fazer um cross para vender, porque é um produto que você vai ter uma margem maior e você vai conseguir vender depois, que é o mesmo que está na altura dos olhos. O varejo é expert em entender como você usa essas alavancas para conseguir efetivamente aumentar suas vendas e lucrar, né, e fazer esse balanço muito bem feito. E você também precisa de uma plataforma que permita que você tenha essas alavancas para efetivamente vender. Isso vai desde as tecnologias que estão ligadas à inteligência artificial, porque tem coisas que a máquina faz melhor do que a gente, e tem coisas que você precisa ter toda a parte de análises para você conseguir criar suas hipóteses e você conseguir cada vez mais melhorar o que você está fazendo e trazer mais resultado. Então, quando a gente fala, né, e a gente tem um estudo na Salesforce que mostra que só essa parte de você conseguir, que a gente faz na nossa plataforma, sugerir qual é o próximo produto que faz sentido para aquele cliente, fazer uma busca inteligente, que você começa ali a colocar uma palavra e ela já completa com o que faz sentido para aquela pessoa, né? Então, você tem toda essa parte personalizada. A gente só no uso do Einstein, que é a inteligência artificial da Salesforce, a gente já vê um resultado de aumento de 10% nas vendas de um varejo. E depois tem a busca inteligente, que é o que a gente falou, né? Com volume alto de SKUs, você precisa direcionar e fazer o que faz sentido para aquele seu cliente, então isso é super importante. Você ter toda a personalização da comunicação do site, então imagina você conseguir ter um site que para a Fernanda que está em São Paulo é diferente do que talvez para a Maria que está em Minas Gerais ou que está numa cidade pequena, dependendo do que faz sentido para aquela região, para aquele bairro, e você ter toda essa parte de sugestão de compra, de que quem comprou também comprou. Então, esse tipo de funcionalidade é muito importante, porque você precisa alavancar, você precisa efetivamente vender e saber o que vender. E a gente sabe que no varejo também vender não é sinônimo de lucro, né? O varejo precisa ter eficiência operacional, isso é super importante, e no fim do dia ganha quem consegue não só vender,
mais controlar custo, saber investir onde dá retorno, otimizar e tirar mais proveito dos ativos que você tem. E aí entram também os atributos e as coisas que você precisa buscar numa tecnologia, que são garantir que você está vendendo o que você tem, e aí você conseguir, né, fazer uma análise e entender o que você tem em estoque com vários pontos de contato, usar as suas próprias lojas físicas como centros de distribuição. Isso é um cenário de ganha-ganha, porque no fim do dia provavelmente você vai conseguir oferecer uma entrega mais rápida para o seu consumidor e você também vai conseguir alavancar o que você já tem em estoque naquela loja, o pessoal que você tem lá eventualmente, dependendo do tipo de operação que você tiver. Né? Até você fazer toda a parte de drive-thru, de permitir que a pessoa vá retirar na sua loja. Então, eficiência é super importante e saber alavancar o que você tem, gerando valor para o consumidor, para o cliente e trazendo valor para você. E aí, para fechar, né, que senão me alongo aqui demais, porque sou apaixonada por esse assunto, começo a falar aqui, quero contar um monte de coisa para vocês, mas depois vem esse último ponto em que a gente sabe que tudo isso precisa ser feito com uma experiência super positiva, porque cliente feliz volta. Né? Eu concordo totalmente com o Maurício quando ele vira e fala que hoje em dia, né, a fidelidade no varejo é você não ter algo melhor, mas assim, tudo isso também são percepções, né? Quando a gente, e conectando de novo no Maurício, né? Quando você tem uma marca que faz sentido para o consumidor, que tem um significado, tem um conjunto de memórias, né, que ele tem, em que tudo aquilo faz sentido, e as experiências que ele vive, isso tudo acaba te trazendo um diferencial. E quando o cliente está feliz, seja porque ele está sendo bem atendido, você está conseguindo humanizar essa relação e trazer, né, toda essa proximidade, esse é o cliente que volta. E aí, quando a gente fala em tecnologia, eu volto para aqueles pontos de você conseguir, e nesse primeiro momento isso parece desafiador, mas você conseguir, primeiro, automatizar e centralizar, isso é super importante, para você conseguir humanizar. Porque daí você entende que essas várias Fernandas são uma só. Você entende a experiência dela na pós-venda, na pré-venda, em toda essa jornada desse cliente, e cliente feliz é cliente que volta. Então, acho que tudo isso é super importante, e sempre nesses ciclos curtos de aprendizado. O mundo cada vez mais não tem receita, né, do que você faz, você precisa aprender e ir melhorando, e para isso também você ter essa capacidade analítica é super importante. No fim do dia, para fechar, senão o pessoal me mata aqui, que já estão falando, Fê, vai rápido, que senão a gente estoura no tempo, mas no fim do dia você precisa de uma plataforma que se adapte às suas necessidades do mercado, né, ao que você precisa para o seu negócio e ao que faz sentido você entregar como experiência para o consumidor, que permita que você não só ofereça essa experiência sem fricção, mas você tenha conexão com outras plataformas para trazer esse cliente, garantir a experiência desse cliente no pós-venda, integrar tudo isso para que ele realmente se sinta como um freguês da tua loja, né? E alguém conhecido e alguém que está lá. Então, Mal, super obrigada pessoal, e passando a palavra de volta. Obrigado, turminha. Ayana? Obrigada, Maurício, obrigada, Fernanda. Realmente, o tema é apaixonante. Eu também sou apaixonada por varejo, entendo vocês dois quando falam assim com tanta empolgação, dá vontade de ficar falando muito tempo mesmo. Sempre tem casos curiosos, né, insights bacanas. E eu tenho o desafio aqui de resumir o que vocês falaram, que é muito difícil, porque vocês trouxeram muitas informações complementares, né, umas às outras aí, mas acho que é isso, né, isso que vocês falaram de cada vez mais atender o cliente com o que ele quer, onde ele quer, da forma que ele quer. Como? Bom, com tecnologia, mas só com tecnologia não, também tem humanização aí, né, também tem que juntar as duas coisas. E agora a gente vai falar um pouco sobre isso também, vai dar seguimento aqui ao nosso evento, falando de uma empresa que tem feito justamente isso, unido tradição, unido experiência grande de mercado na área de supermercados, que é uma área já por si só desafiadora, só para a gente, só de a gente imaginar aí o tanto de coisa que tem à venda no supermercado, a gente já pode imaginar, né? Tem feito isso com excelência, com rapidez, com celeridade, de uma maneira muito bacana, com grandes parceiros que estão aqui conosco hoje. Então, para dar seguimento ao evento agora, a esse debate tão rico que a gente já começou aqui, né? A gente se encaminha para o talk show Experiência na Prática e de Verdade. Nesse talk show, a gente recebe o Lucas Chaves, a Fernanda Sanzovo e a Raquel Sanzovo. Eles são membros do Conselho de Gestão do Jaú Serve,
O Jaú Serve é uma rede de supermercados com grande atuação, forte atuação no interior de São Paulo, e eles são justamente os responsáveis pelas inovações e a aplicação de novas tecnologias nessa rede. Primeiramente, aos três, bem-vindos aqui ao nosso evento. Muito obrigada. É a gente que agradece esse convite, essa oportunidade de falar em nome da empresa. Obrigada, gente. O Maurício Andrade continua com a gente aqui, diretor de soluções para varejo e bens de consumo da Capgemini na América Latina, vai participar aqui desse bate-papo. A ideia é justamente, como eu disse, aprofundar o tema, mostrando agora o que é para uma empresa implantar essas soluções digitais para atender esses novos desafios, aproveitar, inclusive, as oportunidades que os desafios também trazem, né? A gente tem passado, não passou. Então, estamos passando ainda por um período difícil, mas é um período que também tem trazido oportunidades para o varejo como um todo. E as empresas que sabem lidar da melhor forma possível com isso, aproveitar as oportunidades, saem aí na frente. Então, a gente mostra agora aqui na prática, com o depoimento deles, como é que isso está fazendo, enfim, como é que eles estão fazendo isso tudo acontecer. Eu falei aqui que vocês são de uma empresa muito tradicional do interior de São Paulo, e eu queria justamente começar queria que vocês contassem um pouquinho para a gente a história do Jaú e da família de vocês. Aliás, vocês são da mesma família, né? São jovens aí, pelo menos são corônios, todos aqui somos corônios, pelo menos, acho, né? Vocês, enfim, estão aí nessa parte de inovação, de desenvolvimento, acho que não por acaso, mas queria que vocês contassem um pouco a tradição que a empresa já tem e de onde veio aí, como cresceu tanto ao longo dos anos. Perfeito, Ayana. Então, é um prazer falar juntamente com meus primos, a Fernanda e o Lucas, né? Então, a gente já tem aí um retrato que trata-se de uma empresa familiar, né? A rede de supermercados Jaú Serve, ela começou, na verdade, na década de 40, com o nosso bisavô, e se estreou como rede de supermercados em 1964. Então, em outubro, nós estamos completando aí 57 anos no varejo, né? Para vocês entenderem um pouco a representatividade da empresa, né? Hoje a gente possui 38 lojas físicas distribuídas em 16 cidades, com a pretensão de chegar em 41 lojas físicas até o final do ano. Então, sim, estamos em plena expansão. Um diferencial competitivo da nossa empresa é que a gente tem uma frota própria para fazer toda a distribuição para as nossas lojas físicas, mas o mais importante, resgatando a fala, né, é a nossa missão de proporcionar essa melhor experiência de compra. Então, é fazer o cliente feliz e fazer ele voltar na loja, como foi aí apresentado pela Fê, né? E é com esse desafio da melhor experiência de compra que a gente aceitou aí implementar o nosso e-commerce esse ano. Muito legal. E aí, então, bom, a gente já sabe um pouquinho da história de vocês. Como é que foi, então, a implementação desse e-commerce neste ano? Como se deu, né, tudo isso ao longo do tempo, porque neste ano especificamente, enfim, claro que a gente teve uma situação aí difícil que acabou criando oportunidades, como eu disse, mas como é que foi e como é que tem sido esse desenvolvimento, enfim, trazer essa tecnologia, essa inovação para uma empresa tão tradicional? Boa tarde, pessoal. Gostaria de reforçar aí o agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da empresa da nossa família. Então, Ayana, o início da transformação digital aqui no Jaú se deu em meados de 2011, quando os conselheiros começaram a perceber uma tendência global de aumento do comércio online. E aí, em torno de 2018, nós começamos a implementação do SAP, o S/4HANA ERP, que nos possibilitou um ganho de integração dos sistemas, uma acurácia maior de dados e um ganho de eficiência. E em 2019 já era unânime a importância do e-commerce como fator de sustentabilidade e longevidade do negócio. Mas foi só realmente, mesmo quando já havia esse consenso, né, de ter que se investir na transformação digital, acabou vindo a pandemia, o que com certeza acabou acelerando o processo decisório de início do projeto do e-commerce. Não tem jeito, né? A pandemia acelerou mesmo
planos, né? Planos que estavam, às vezes, aí já já eram planos, mas não tinham prazo tão, talvez não fossem tão de curto prazo, a pandemia não teve como não acelerar isso, né? Para o bem e para o mal. A digitalização, então, era uma tendência, quer dizer, como vocês mesmo pontuaram aí, né? Como você mesmo pontuou, Fernanda, é um caminho que já vinha sendo trilhado por alguns varejistas, mas o Jaú não foi pioneiro, digamos assim, nesse ponto. Eu queria saber exatamente o porquê e por que vocês optaram por implementar uma solução com uma plataforma que é referência no mercado. Quer dizer, acho que também não foi por acaso, né? Quando começaram, já começaram com tudo, digamos assim. Então, boa noite, pessoal. Aqui é o Olá, Lucas Lucas. falando agora, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da nossa realidade. E, como a Fer comentou, desde 2011, a empresa já identificava essa tendência de aumento do comércio online, né? Mas ainda era uma realidade muito distante para a gente. Por se tratar do varejo de alimentos, eu acho que foi o último, assim, que se digitalizou nesse comércio online, e pela nossa realidade aqui do interior paulista, né? Que o pessoal gosta de ir na loja, gosta dessa vivência. Assim, a gente decidiu esperar o momento certo para entrar nesse novo canal digital, né? E isso, claro, acabou sendo acelerado pela pandemia. Então, a partir desse cenário, a escolha da Salesforce como uma solução foi muito rápida, porque a gente já tinha o conhecimento da oferta de um ecossistema bem completo que eles têm lá, né? Então, a gente acabou adquirindo, né, a robustez da plataforma de e-commerce, que nos permite customizações e, além de soluções inovadoras, né, como a Fernanda comentou, o uso da inteligência artificial. Além disso, também a gente adquiriu a nuvem de service, que a gente utiliza para o atendimento dos nossos clientes, né? Hoje a gente está utilizando como SAC. E, por último, o Marketing Cloud, que a gente pretende ainda implantar esse ano. E acho que, além disso, também a gente contratou um acelerador muito bom da Capgemini, né? Que tem um template preparado já para nos apoiar em algumas questões que são muito específicas desse nosso negócio, do varejo alimentar, que é o grande sortimento, né, que a gente tem, e os produtos perecíveis com pesos variáveis, né? Isso faz uma grande diferença no comércio online. Maurício, passando a bola para ti agora, o Lucas até comentou aí, né, que no caso dos supermercados foi provavelmente um dos últimos setores a se digitalizar aí, realmente, né? E a gente sabe que hoje, e você comentou isso também no começo, que digitalização não é diferencial, é uma necessidade mesmo para os negócios, para todas as áreas de varejo. Mas no caso de varejo alimentar, o que você vê como desafio quando a gente está falando, especialmente em casos como o do Jaú, e são vários pelo Brasil, né, Brasil afora, muitos devem estar acompanhando a gente aqui neste evento, inclusive, muitos representantes desses negócios. A gente está falando muitas vezes de redes grandes, mas que são regionais, são familiares, são muito tradicionais, né? Nem sempre tem essa abertura para a inovação que o próprio Jaú teve. Quais são os desafios para implementar, para promover, enfim, a transformação digital nessas empresas? Muito bom, eu acho que, né, como você bem colocou, os supermercadistas, né, acabaram realmente ficando aí para o final da fila, né, há uma razão para isso, né, o varejo supermercadista, ele não é um early adopter, né, por natureza, até por uma questão do próprio comportamento do negócio, né, os meninos aí, as meninas disseram muito bem, né, é um negócio sensível, né, um negócio complicado, é um negócio de paixão do cliente, né, o cliente gosta de ir na loja, gosta de passear na loja, aqui em casa quem faz supermercado é minha esposa, e ela odeia fazer supermercado online, ela gosta de ir na loja, né, porque ela experimenta, ela vivencia, ela olha, ela vê lançamentos, ela tem lá todo, né, um amor pela loja física, né, então o supermercadista sempre se apoiou muito nesse tema, né, ou nessa questão dessa paixão, né, de que quem faz supermercado gosta de ir até a loja. Mas, claro, as restrições aí, como a gente já comentou, da pandemia, trouxeram desafios. E aí não há mais o que se discutir, né? Se eu quero atender o meu cliente não pode vir na minha loja, não é que ele não quer, ele não pode vir, né? Então eu vou ter que atender ele, vou ter que criar outros canais, vou ter que criar outras formas de atendê-lo. E certamente a primeira coisa que eu acho que tem que mudar nas empresas é a cultura,
né? Porque se alguma coisa não muda, ainda mais nas empresas familiares, é por uma questão de cultura, né? É uma questão de crença da própria família ali que lidera o negócio. E aí, no caso da Jaú, estamos aqui com 3 jovens, né, bastante inteligentes aí, né, que estão na liderança do negócio da família, né? Eles, de certa forma, e a família deles, né, tem essa abertura. Então, há muito tempo, né, e eu tive o prazer de conhecê-los aí a primeira vez lá nos Estados Unidos, na NRF em 2020, né, do ano passado, foi quando eu os conheci pessoalmente, e é interessante ver, né, a família toda estava lá, estava todo mundo participando do evento, participando das palestras, fazendo visitas técnicas. Então, essa abertura ao novo, né, essa abertura puxa, o que está acontecendo, como a Fernanda falou, desde 2011 a gente já estava observando, o conselho estava observando. Então, ter essa abertura, né, ter essa mente aberta e trazer isso para a cultura da companhia é fundamental, né? Porque aí volto ao que eu falei. Hoje, tecnologia não é mais desculpa, né? Tecnologia a gente tem à disposição. Tá aí a Salesforce pronta para atender, tá aqui a Capgemini pronta com o template, a gente tem um monte de outros hardwares e softwares, etc., que vão nos ajudar a cumprir a missão que a gente quer e a atender o nosso cliente como a gente bem queira, né? Então, ela não é desculpa. Eu acho que realmente o grande desafio, né, dessas questões aqui de inovação e de transformação estão muito, muito atreladas à cultura, né? E aí a turma tem que abrir um pouco a mente, abrir um pouco a cabeça, dar espaço para esse momento criativo e, né, ver o que está acontecendo pelo mundo. Eu acho que benchmark é super importante e, a partir de tudo isso, sentar, né, os conselhos, aí, as famílias sentarem e discutirem quais deveriam ser aí os passos de transformação dentro de cada organização, dentro de cada contexto. É isso aí. É muito bacana realmente a gente ver como, no caso de Jaú, houve essa abertura, né? Sempre houve aí, pelo que eles contam, e eles estão aqui para provar isso, né? São pessoas tão jovens aí à frente dessa área de inovação. Vocês, voltando para vocês do Jaú, aí, vocês... até gostaria de fazer um comentário sobre o que o Maurício falou agora de pouco. Minha mãe também era muito assim. Ela sempre falava antes que ela nunca ia deixar de fazer a compra no supermercado, na loja física, que ela gostava daquele programa, até vir a pandemia e ela começar a fazer a primeira compra, principalmente com relação ao produto de limpeza. Nunca mais ela compra produto de limpeza na loja. E agora ela só vai a hora que ela tem vontade, que ela quer ver alguma coisa específica. Então, foi assim uma virada de chave, muito interessante. E eu acho que isso pode ter acontecido também com diversos outros consumidores, né? Total, Certamente. com certeza, né? Muita gente passou a só ver que nesse caso não há aquela necessidade e há possibilidades aí no mercado, né? Há cada vez mais possibilidades para você fazer isso de casa, como o próprio caso de vocês, e deixar para ir no supermercado fazer só as compras legais, né? As compras que a gente tem prazer, de fato, de fazer. No caso de vocês, o que vocês definiriam que foi o objetivo mesmo, assim, principal dessa digitalização? Claro, acompanhar um acontecimento que viria, né? Algo que está acontecendo no mundo todo e no Brasil também. Mas o que vocês definiriam que foi o foco principal mesmo desse processo todo? Então, Ayana, na verdade, oferecer esse novo canal de compras para o nosso cliente é uma questão, hoje em dia, de longevidade do negócio realmente, né? O cliente, ele quer ter opções e a gente precisa fornecer isso para ele, porque ele tem momentos de compra diferentes. Né? Então, a mesma pessoa que às vezes vai na loja física também quer passar a retirar o produto na loja. Então, a gente precisa oferecer isso, né, para o nosso cliente. E para a gente conseguir se adequar, a gente precisou aprimorar diversos processos internos para poder suportar a loja virtual. E também, além disso, um outro objetivo é ter uma personalização e assertividade maior na comunicação com o nosso cliente. Então, a gente já viu diferença até no investimento que a gente faz em campanhas em redes sociais para poder engajar com o nosso público. Um outro fator interessante antes a gente tinha um investimento em marketing físico em torno de 80%, com relação a 20% em marketing digital. E atualmente essa proporção mudou muito. Temos 55% de investimento no físico contra 45% de investimento em marketing digital. E até um exemplo disso foram a questão dos folhetos, né, dos tabloides.
Porque com a pandemia a gente evitou, né, ter essas impressões e esse material circulando por conta do cenário. Então a gente percebe que as coisas tiveram um impulsionamento aí na mudança de comportamento como um todo, né? Aí, Ana, Isso agora impactou até o indicador ESG de vocês, né? Tem impactos até ambientais com relação a imprimir menos papel. Com certeza. Se você me permite trazer um exemplo simples, né, dessa digitalização que vem ocorrendo na empresa, é em relação a um gerenciamento de categorias. Como colocar em prática, né, esse gerenciamento? Então, antes a gente tinha problemas na loja, né, porque a gente tinha que imprimir todas essas imagens para que ocorresse a correta arrumação das gôndolas. E vocês podem imaginar, né, como era difícil. Então, a gente tinha retrabalho, perda dos papéis, tudo, vários probleminhas. Então, como que foi a solução nossa, né? Hoje a gente utiliza um software que nos permite vincular as imagens, né, o planograma, em um QR Code. E esse QR Code, ele é impresso numa etiqueta e a gente coloca essa etiqueta na testeira da gôndola. Então, o que acontece? Quando um colaborador ou algum supervisor ele quer ver se está certinho as categorias, ele só escaneia esse QR Code e já consegue ver ali, traz a imagem, né? Então eu trago esse exemplo só para mostrar como às vezes uma mudança simples traz um grande ganho de eficiência. E para mim eu acho que é disso que se trata, né, a digitalização. Total, tem toda a razão. É um case de realidade aumentada. Exatamente. E é como o Lucas falou, uma coisa tão simples, né? Mas tem um ganho enorme. É quase difícil de medir o ganho, né? E aí vocês falaram dessas mudanças que vocês promoveram e que algumas têm impacto diretamente no consumidor final, né? Sei lá, o panfleto, por exemplo, que vocês não dão mais, as ofertas lá no jornalzinho, enfim, até outras coisas, a própria possibilidade de os clientes de vocês fazerem compras agora no e-commerce. Como é que tem sido a receptividade desses clientes? Porque eu imagino que, assim como vocês são uma rede tão tradicional na região, os clientes também, muitas vezes, têm um comportamento mais tradicional, né? Tem o hábito já de ir, enfim, gerações da mesma família indo aí no supermercado de vocês. Como é que foi essa receptividade e até o que essa digitalização permitiu em termos de alcançar clientes novos, né, em outras cidades, enfim, nas quais vocês nem estão eventualmente? Aí, Ana, a gente realmente atende todo tipo de público, né? Porque a receptividade foi ótima, né? Já vi uma movimentação bastante grande dos próprios clientes entrando em contato com a gente, solicitando para o gerente que a gente também fizesse essa migração para o canal digital, né? Eu tenho alguns números para apresentar para vocês, se puder colocar o slide, que mostram essa receptividade do nosso cliente, né? A gente enviou por e-mail uma pesquisa de satisfação, então 564 clientes se manifestaram voluntariamente, né? E a média ponderada de satisfação dessas pessoas que responderam à nossa pesquisa, de uma nota de 0 a 10, é 9,98, que surpreendeu até mesmo o nosso operacional. Aí, Ana, você me perguntou se a gente conseguiu atingir os novos clientes e novas cidades, e a resposta também é sim. A gente, quando analisou quem eram esses clientes que compraram com a gente no online, a gente observou que 8% deles não estavam cadastrados no nosso CRM, na nossa plataforma de dados, indicando aí que novos consumidores aderiram à plataforma online, né? A gente também conseguiu chegar em novas cidades. O interior também tem uma característica, além das pessoas serem próximas, as cidades também são, né? Então, a gente tem uma loja física, 2 lojas físicas na cidade de Barra Bonita, e aí Barra Bonita fica muito próximo, por exemplo, de Igaraçu do Tietê. Então, a gente também passou a atender esses clientes de Igaraçu do Tietê, né, separados por uma ponte, também pelo ambiente online, tá? Mas eu acho que quem olhou o slide chamou a atenção, brilhou os olhos para outro número que estava ali embaixo, né? Que é o nosso ticket médio do e-commerce, né? Então, o ticket médio do e-commerce para o mesmo período de comparação, ele se apresentou 240% maior do que o ticket da loja física. Acho que esses números aí encantam qualquer pessoa e está super alinhado a essa receptividade do nosso cliente.
Total, convencem qualquer rede agora que ainda não fez a acelerar de vez o seu processo, né? Com certeza. Porque de fato é um crescimento impressionante. Você falou uma coisa curiosa que é bem assim, né? O interior, você está numa cidade, atravessa a ponte, já está em outra, então provavelmente muita gente conhecia o Jaú e não fazia compras por um motivo ou outro, por estar ali do lado, mas tem que atravessar a ponte. E agora faz, né? Porque tem essa facilidade, enfim, esse acesso mais facilitado, né? Muito bacana. Esses números realmente são impressionantes aí. Até porque é um período, a gente está falando de um período curto, né? De tempo, que vocês estão aí, de fato, com tudo implementado 100%, né? E estão, aliás, em processo, né? E aí eu queria perguntar para vocês justamente quais são os próximos passos que vocês imaginam aí seguir nesse processo de transformação digital, o que já tem planejado, enfim, o que já tem para sair, digamos assim. Então, Ayana, a gente sabe, né, que o futuro está no digital, não tem como fugir disso. E a gente pretende seguir apostando nisso, com uma oferta cada vez maior de serviços, né, que estejam alinhados com as necessidades e, claro, com os desejos dos nossos clientes. E entre as metas de inovação em tecnologia que a gente tem aqui de investimento, está a inteligência artificial, que já vem ocorrendo, né, como foi dito já, a utilização do Einstein, que eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma funcionalidade presente nas ferramentas da Salesforce. Além disso, mais especificamente também, a gente pretende investir cada vez mais em machine learning, como forma de utilizar os nossos dados para previsão da demanda, né, auxiliando tanto a eficiência do nosso comercial, quanto também, principalmente, da nossa logística. E além de utilizar esses dados, a gente também pretende utilizar os dados dos nossos clientes de forma cada vez mais eficaz. Isso para aprimorar o atendimento nas lojas físicas e agora também na loja online, né? Então, acho que vale ressaltar esse ponto, que esses investimentos em tecnologia, eles sempre têm uma finalidade, que é oferecer a melhor experiência para os nossos clientes, né? A gente não pode fugir disso. Claro. Maurício, voltando para ti, até gostar. Como se transforma uma empresa de uma maneira tão significativa num tempo como esse, assim, num tempo de pandemia, em que tudo é feito à distância, inclusive, por exemplo, treinamentos, orientações, enfim, quais são as vantagens, desafios, enfim, vantagens desse processo para você? Esse é um ponto bem interessante, né? Porque aqui a gente tem uma característica inusitada, né? Porque bem ou mal o projeto, né? A venda do projeto, o próprio ongoing do projeto, tudo aconteceu em tempo de pandemia e tudo remoto, né? Eu nunca estive, né? Ao longo, óbvio, né? Já visitei a cidade de Jaú algumas vezes, tenho grandes amigos aí na cidade, mas eu nunca estive em Jaú durante o nosso projeto, né? E nenhum dos nossos colaboradores aqui, de todo o time do projeto, esteve em Jaú, né? Talvez muitos dos que eu já tive a oportunidade de visitar as lojas de vocês, né? Por conta da minha vida pregressa em varejo, mas eu tenho certeza que os nossos funcionários aqui, o nosso time de projeto, não teve a oportunidade de ir numa loja física de vocês e entender um pouco melhor a cultura, entender um pouco melhor algumas coisas. Então, tem um desafio aí que é interessante, né? Porque a gente acabou distantes, né? Nessa questão aqui física, mas eu acho que o online aqui, e aí nós somos uma empresa de TI, né, nós somos a Capgemini, uma empresa de tecnologia, e aí a gente tem isso muito forte, então isso para nós não foi um impeditivo, né, a gente esteve talvez até muito mais perto de todo o time, de toda a equipe do Jaú, do que a gente estaria se a gente tivesse com um projeto em vias físicas, né, então estar online permitiu que realmente a gente estivesse até mais tempo juntos, em reuniões aqui virtuais e trabalhando, né, times de TI da Jaú com os nossos times de implementação de projeto, o próprio time da Salesforce que se envolve em alguns momentos aí para apoiar na implementação de certos detalhes ou para orientar a gente com relação a algumas arquiteturas de referência. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Se alguém tinha ainda alguma dúvida de se é possível ou não fazer esse tipo de projeto, de implementação totalmente à distância, nós efetivamente provamos, né, que é super possível, né, desde a venda até a implementação e até agora todo o processo de pós-implementação e garantia, né, a gente está aqui para provar, né, e para comprovar que é possível sim fazer esse negócio todo à distância, mas claro, né, assim que as restrições acabarem, que a gente agora espero que estejamos voltando aí à normalidade, né, não só eu, vou fazer questão de ir lá em Jaú visitar, né, os meninos aí, as meninas, e
conhecer, né, ver as lojas, principalmente as mais novas, aí, as que foram recém-inauguradas, e entender, claro, ver ali no dia a dia como é que está essa operação do e-commerce, como é que ela está acontecendo na prática. A gente juntou aí um case bacana, porque a gente está falando de uma empresa que se super transformou na pandemia, quer dizer, o desafio dela se transformar na pandemia, o desafio dos parceiros também fazerem, ajudarem essa transformação. Essa pandemia mostrou que tudo é possível realmente, né? O que a gente nem imaginava é possível. Vocês falaram aí, vocês da Jaú, falaram bastante sobre dados, né? Até a Raquel trouxe alguns números com relação a isso. A gente agora sabe que tem pessoas que não viam no Jaú e agora vem, a gente sabe porque eles não estavam na nossa base de dados. E quando você digitaliza, você, claro, amplia esse alcance, né? Você passa a ter mais informações sobre quem está comprando, quando está comprando, quais são esses hábitos, enfim. O que a plataforma e a digitalização como um todo para vocês possibilita de entrega positiva e adicional mesmo na visão de Jaú? Vocês já falaram um pouco sobre isso até, mas eu queria que vocês complementassem essa resposta, especialmente quando a gente fala dessa questão de entendimento do perfil do consumidor, enfim. Então, Ayana, uma contribuição que a gente percebe positiva da plataforma é até com relação ao nosso CRM, porque hoje a gente tem a captura dos nossos dados do e-commerce, que são somados aos da loja física, e hoje nos possibilita uma unificação dessas informações, enriquecendo as nossas análises. E, além disso, também, como foi falado anteriormente, ter, de fato, uma comunicação omnichannel com os nossos clientes. Porque no futuro, e cada vez mais, né, é imprescindível a gente poder oferecer para o nosso cliente, tanto em promoções como em serviços personalizados, de acordo com a necessidade de cada um, né? O que faz sentido, às vezes, para o Lucas, não faz para mim. E a gente entendendo isso, a gente consegue prestar um serviço melhor, né? E, lógico, atualmente a gente fala cada vez mais em dados, mas sempre levando em consideração a consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD, que aí é uma realidade cada vez mais presente no dia a dia de todas as empresas. Claro, bem lembrado, inclusive, né, que é um tema aí que está na nossa pauta, já está há algum tempinho, mas acho que nunca esteve tão em pauta como agora, justamente por causa dessa digitalização, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. Bom, a gente está caminhando, daqui a pouquinho tem várias perguntas aqui já da audiência chegando, continuem com a gente, que daqui a pouquinho a gente vai fazer essas perguntas, tá bom? Mas a gente está aqui, tem mais umas perguntinhas que a gente preparou aqui para os nossos convidados. Uma delas é a seguinte: muitas empresas têm medo de não ter time suficiente ou uma equipe que tenha know-how, enfim, suficiente também para a gestão de um projeto como esse, né? Como o Jaú se preparou e vem trabalhando nessa questão? Houve esse receio, enfim, houve uma adequação para esse momento, para essa transformação que vocês fizeram? Houve mais o formato de adequação, Ayana. Na verdade, a gente não teve medo dessa ausência de know-how, porque a gente resolveu formar um time multidepartamental, unindo inicialmente todos esses know-hows internos. Então, colocamos representantes da diretoria comercial, financeiro, todas elas, para unir esses know-hows, né? E juntamente com a Capgemini, a gente teve aí alguns workshops estratégicos. Isso é importante também porque, além do nosso know-how interno, a Capgemini também contribuiu muito com o know-how da empresa, né? Justamente para entender o cenário digital, né? Para entender as especificidades da plataforma e já nos antecipar das melhores soluções antes mesmo dos problemas acontecerem. Quanto à preparação da loja, lá para começar mesmo o e-commerce lá na loja, né? Primeiro a gente selecionou a loja piloto aqui da cidade de Jaú, né, para um go live técnico. Inicialmente a gente só abriu esse site, né, para compra para os nossos colaboradores, familiares e pessoas mais próximas, justamente para alinhar as expectativas, né, de um operacional mais consciente, mais bem preparado. E após a gente identificar que essa equipe estava bem preparada, a gente abriu para toda a cidade de Jaú. Repetimos esse modelo, né, e replicamos para as outras cidades, aí implementando uma nova cidade
por semana, né? Hoje, aí, como o projeto é recente, nós estamos na nossa 10ª cidade online. Uma por semana é muita coisa, gente. Vocês estão realmente com febre aí de digitalizar e crescer esse negócio, né? E modernizar esse negócio. Uma última pergunta aqui que eu faço para vocês: como foi a adaptação e o processo de desenvolvimento do projeto para um faturamento acessível do Jaú? Então, Ana, por se tratar de uma plataforma aberta, né, o Commerce Cloud, em que qualquer desenvolvedor que conheça a linguagem pode facilmente alterar os aspectos, né, qualquer coisa lá dentro, isso possibilita uma grande flexibilidade para nós. E acho que um exemplo dessa flexibilidade, como a Raquel comentou, né, que a gente teve a fase de testes, a gente começou a receber muitas reclamações dos nossos colaboradores em relação à finalização da compra, mais especificamente a página de pagamento. Então, como que a gente atuou, né? Rapidamente, em conjunto com os consultores, né, da Capgemini, a gente conseguiu criar uma nova página e atender todas essas solicitações. Isso foi de forma muito fluida, muito rápida, assim. E acho que outro fator crucial, né, para o projeto foi, repito isso, né, mas foi o template da Capgemini, porque ele acelerou bastante, né, a nossa implementação aí do e-commerce. Então, acredito que o melhor da plataforma do e-commerce para a gente é esse aspecto de personalizar a ferramenta. Até, contando um pouquinho dos próximos passos, né, a gente tem um projeto de melhoria contínua, em conjunto com a Capgemini, em que a gente tem um roadmap de todas essas melhorias que a gente ainda pretende oferecer dentro da plataforma. Muito bacana. A gente já vai se encaminhar aqui para as perguntas da plateia, do público, enfim, de quem está acompanhando a gente. Como é que a gente chama hoje? Nem sei mais. De quem está acompanhando a gente aqui virtualmente. Mas eu queria fazer uma última pergunta para o Maurício. Maurício, e até pelo depoimento que a gente ouviu aí, por tudo que a gente ouviu nessa tarde até agora, né? Se uma coisa não estava clara antes, na pandemia ficou que não basta só criar um e-commerce, né? O Jaú já percebeu isso, tanto é que fez tudo de forma muito planejada, elaborada, com grandes parceiros, né? Você tem que oferecer para o cliente uma experiência boa, e isso tem a ver com antes da compra, com a compra em si e com depois da compra também, né? O que se faz para criar essa boa experiência? Eu acho que usando, né, o que os próprios próprio time da Jaú aqui trouxe, né, é realmente essa preocupação, né, com a jornada completa e entender que o site não é um site, né, o e-commerce não é só o e-commerce, efetivamente o que a gente precisa ter é uma integração de processos de varejo. Então, quando eu estou pensando no marketing, né, é o tabloide que agora virou algo digital, né, que vai por push notification, ou que chega por e-mail, ou que tem ali algum outro meio digital, né, para se fazer ser visto ali pelos clientes. Toda a questão de atendimento, né, o consumidor compra alguma coisa, essa coisa está estragada, essa coisa não está adequada, né, para o consumo, ou não está adequada segundo a expectativa do cliente, ele precisa fazer uma troca, ele precisa entrar em contato com a empresa. Então, ter o atendimento ao cliente ali também de alguma maneira integrado. Então, pensar de maneira integrada, eu acho que é o grande diferencial, né? E isso aqui, como eu já falei antes, né? Os jovens brilhantes aqui, que estão acostumados aí, vividos, né? Jovens mais vividos, perceberam isso, né? Pescaram isso. E efetivamente tomaram as decisões que precisavam ser tomadas, né? Então escolheram uma plataforma, não porque ela tem um site bonitinho, né? Não porque ela gera um e-commerce bonitinho, mas porque ela efetivamente, mais do que isso, né? Ela é uma plataforma de solução e uma plataforma de soluções nesse caso, porque são várias nuvens, várias soluções diferentes aqui no caso da Salesforce, e a questão de parceiro de negócio, né? Eu acho que outra coisa que a gente discutiu bastante ao longo do projeto, né, principalmente no início, e a Jaú tem isso muito claro, eles não queriam um fornecedor de tecnologia, né? Eles estavam buscando parceiros de negócio. Então, a nossa posição como Capgemini, e falo aqui em nome da Salesforce, em nome da Fê, a posição da Salesforce é a mesma nossa, né? A gente efetivamente é parceiro de negócio, né? Nós não estamos aqui para simplesmente oferecer uma tecnologia e ir embora, né? A gente está aqui realmente para desenvolver negócios juntos, e aí basta olhar os números que a Raquel apresentou, né? E é esse tipo de resultado que a gente quer comemorar com os nossos clientes. É isso aí. Maurício, Total.
Aí, Ana, até se for possível, eu gostaria de Claro. fazer um adendo aí em tudo que o Maurício falou, faz muito sentido. E também aqui a gente costuma falar, né, com relação à melhor experiência de compras, e o pessoal reforça muito a importância dos detalhes, que os detalhes fazem a diferença. E um exemplo disso são os nossos colaboradores, que eles são orientados para quando um cliente chega perguntando a localização de um determinado produto que ele não está encontrando, o colaborador ele para o que ele está fazendo e ele guia, ele vai com o cliente até o local. Então parece uma coisa assim, né, um detalhe, como se diria. Simples. Então eu acho que a melhor experiência ela é um todo, né, de online, de plataforma boa, de boa prestação de serviço. E lógico, a gente nunca pode esquecer do protagonismo aí das pessoas em contribuir para uma melhor experiência de compra, né? Então eu acho que seria isso. Com Perfeito, certeza. Perfeito mesmo. Bom, eu queria agradecer já a vocês por esse bate-papo aqui. A gente vai agora para o nosso momento final de perguntas e respostas, né? Que os nosso público aqui está mandando para a gente. Eu peço que vocês que ainda têm perguntas continuem mandando, a gente tem um tempinho ainda para responder algumas, e eu chamo aqui, aproveito para chamar de volta para se juntar a nós a Fernanda Belfort, diretora de engenharia de soluções para marketing cloud da Salesforce. Tem pergunta para você também, viu, Fernanda? Fê, né, eu já estou chamando Fê mal, porque apesar de, como o Maurício falou, a gente não vai pessoalmente nos lugares, mas todo mundo se conheceu na pandemia, muita gente, né, muitos negócios fechados, mas essa tela aqui deixa a gente meio íntimo, na verdade, porque a gente está dentro da casa um do outro aqui, né, basicamente. Exatamente. É isso aí. Bom, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui e essa nem é direcionada. É para o Jaú, para vocês da Jaú, aí vocês decidem aí se um quer complementar o outro, enfim. A utilização de ferramentas como Salesforce já mostra um grande movimento para o mundo cloud. Quais seriam os próximos passos no sentido da digitalização e uso da nuvem? Acho que a Fernanda Fê também pode complementar essa resposta depois. Então, Ayana, eu acho que aqui dentro existia um certo receio, né, dos nossos pais e tios em relação a essa tecnologia de cloud, né? Porque ele não está fisicamente aqui dentro da empresa. Então, existe esse receio em relação à segurança e a tudo mais. Só que se deu de uma forma muito natural quando a gente escolheu a Salesforce. E a gente percebeu que esse é um receio que não é muito válido, né? Porque hoje em dia a gente não tem que reclamar da performance do site, nem nada relacionado a isso. Então eu acho que a gente pensa assim em evoluir para colocar outras coisas também em nuvem, algumas partes do ERP, algumas coisas nesse sentido, porque já não faz mais tão sentido a gente ter só investimento em máquina física. E eu super concordo, né, gente? Assim, a Salesforce foi uma das empresas que começou a fazer cloud há mais de 20 anos atrás. E no fim do dia, a gente sabe que, assim, já não é fácil tocar um negócio de varejo, né? Não é fácil tocar um negócio na loja e ainda tocar um negócio de e-commerce. E, de repente, você ter toda a estrutura, né, on-premise, que a gente chama, né, a estrutura toda instalada, você que tem que atualizar, você tem que manter máquinas, tem que garantir que está funcionando. Assim, a Salesforce vive disso. Faz isso, segurança de dado, colocar o cliente no centro, o que está acontecendo no mundo, como que a gente oferece as próximas coisas que vão fazer a diferença. Então, no fim do dia, eu acho que se acaba tendo acesso a um potencial de trazer valor para o seu negócio muito maior, com um nível de complexidade, né? Achar gente qualificada, colocar tudo isso, fazer competir com alguém que está usando uma plataforma que tem um monte de gente no mundo pensando como oferecer o melhor, acaba muitas vezes sendo, né, poxa, eu não vou fazer meu próprio carro para dirigir ele, né? Eu compro o carro de alguém que já faz isso bem, eu vou agregar serviço em outras coisas. Então, eu acho que essa parceria faz todo sentido e daí você realmente acaba sempre tendo acesso ao que tem de melhor para você conseguir colocar o seu negócio no centro e o seu cliente no centro, que no fim é o objetivo que você tem, né? Claro. Só para complementar aqui, essa pergunta que mandou foi o Márcio, tá? Que está aqui na nossa audiência. A Tatiana mandou uma pergunta aqui que eu acho que todos vocês podem falar um pouquinho. Como mudar o conceito de donos que acreditam que oferecer um canal de WhatsApp é o suficiente para atender a demandas online? O WhatsApp, de fato, surgiu, pelo menos no primeiro momento ali da pandemia, como uma opção primeira, né? Assim, e emergencial, e funcionou para alguns negócios muito bem naquele momento. Mas não é só isso, né? Mas como convencer, então, donos que acreditam que isso basta?
Jaú? Alguém da Jaú quer começar aí? Olha, Ana, não é muito simples, né? A primeira pessoa precisa estar um pouco aberta aí a ouvir opiniões diferentes e visões diferentes. Eu acho que uma forma da gente pensar é tentar não se apegar com aquilo que a gente gosta, né? Porque, lógico, eu, Fernanda, como consumidora, se eu puder, eu não vou na loja física. E eu sou uma típica cliente de clique e retire. Mas o que acontece? Não adianta o Jaú oferecer apenas esse serviço, porque tem clientes que se interessam por outros formatos de compra, que têm outros momentos de compra. E o nosso concorrente, ele está aí, ele está oferecendo esses canais. Então, a gente precisa cada vez mais, como o pessoal diz muito hoje em dia, né, sair fora da caixa e começar a tentar pensar diferente e avaliar e tentar outras opções, para a gente realmente estar aqui daqui 10 anos, continuar aí permanente no ramo, né? E vocês, Maurício e Fernanda? Eu tô com a Fernanda, né? Com a F1, temos F1 e F2 aqui. Né? É verdade. Estou aqui com a F1, né? Eu acho também que é isso. E como eu falei um pouco lá nas tendências, né? Se a gente antigamente pensava em cluster, né? E estava afim lá de atender um conjunto de consumidores, e aí a gente olhava estatisticamente o que a maior parte desses consumidores quer, e eu faço o que a maior parte quer, parece reunião de condomínio isso, né? Bem democrático, a maioria decide. Agora não é mais assim, né? Agora eu tenho que atender o cliente, eu tenho que atender a cliente. E aí, nesse caso, e a Fernanda bem citou, né? Cada um de nós aqui, e somos muito parecidos, né? Talvez tenhamos vidas e famílias aí também bastante parecidas e tal, mas nós temos condições aqui, percepções e jornadas de consumo completamente diferentes. Cada um de nós gosta de coisas diferentes, age de maneira diferente no momento em que está consumindo ali um produto, está consumindo um serviço. Então, no final do dia, o que me resta como varejista é efetivamente ter todas as opções disponíveis e deixar que o cliente escolha, né? Não sou eu que defino como o cliente vai falar comigo. O cliente é que tem esse poder de definir como ele quer falar comigo, como ele quer consumir comigo, como ele quer se relacionar comigo, em que momento, em que horário, em que dia da semana, em que canal e assim sucessivamente. Então, hoje é um joguinho de opções, né? E eu tenho que fornecer como varejista todas essas opções para os meus consumidores e consumidoras. E o mesmo consumidor vai escolher um diferente, né? Exato. Não, total. E você sabe que eu achei maravilhoso esse processo que aconteceu no começo da pandemia de WhatsApp, porque eu acho que foi um processo que acabou integrando muitas vezes a loja física com o vendedor que estava parado lá, desesperado, sem ter o que fazer, com o e-commerce. Então, uma coisa parou de competir com a outra e passou a se integrar e colocou o consumidor no centro, né? Não lembro números agora, mas eu sei que o que desenvolveu venda assim, no Nordeste, uma série de coisas, que a galera não estava entrando no site, não ia aprender a comprar. Então, concordo super, né, com a Fê e com o Mal, de que a experiência para o consumidor, você tem que pensar que não é você, que é uma outra pessoa, é ela que tem que estar no centro, mas você também tem que pensar no seu negócio. E o que importa também é o que está por trás da estrutura do WhatsApp. Uma coisa é você ter o WhatsApp para atender, só que você precisa crescer. Você vai atender o quê? 10 pessoas por dia? Se você tem o potencial de atender 100, 200, 5 mil, né? Você vai falar com essa pessoa só por WhatsApp, porque tem uma vendedora ali no caixa respondendo, ou você vai ter uma forma de se comunicar, de lembrar o que tem, de agregar valor e conseguir ter uma parcela muito maior dessas vendas. Então, acho que a principal coisa que eu usaria para convencer, né, são esses dois aspectos. Sim, a gente tem que entregar uma super experiência, mas olha o potencial de onde a gente pode chegar, que no fundo, se a gente não tivesse eficiência operacional por trás e não tivesse pensamento de crescimento, usando outras alavancas, a gente não vai chegar lá. Então, acho que esse é um ponto importante também. É isso aí. Tem uma última pergunta que eu não queria deixar de fazer, se você mesmo, Fernanda, ou Maurício, puderem responder rapidinho para a gente também não estourar muito tempo aqui. A Letícia mandou a seguinte pergunta: alguma tendência para o setor de cobrança? Alguma tendência para o setor de cobrança, continuar cobrando, né? Uma coisa que o setor de cobrança vai fazer, ele vai continuar cobrando. Não, eu acho que... De que forma, quando a gente pensa...
Eu acho que quando a gente pensa em cobrança, né, e certamente todos nós aqui devemos ter péssimas lembranças com relação à cobrança, né, acho que ninguém gosta de ser cobrado, né, isso é ponto pacífico, né, eu acho que quando a gente pensa nessas relações digitais, né, eu acho que existe espaço aí para que as cobranças, né, e a comunicação e o relacionamento, ele aconteça de várias outras formas. Se a gente pegar aqui os casos dos varejistas, né, no começo, lá quando se inventou o e-mail, eu me lembro bem disso, né, e aí quando se inventou o e-mail e o varejo descobriu o e-mail, automaticamente se inventou o spam, né? Porque aí o varejista fica enlouquecido querendo mandar oferta, querendo mandar que o consumidor venha e consuma, compre e tal. Então, o que era para ser um canal legal, bacana e tal, acabou destruído porque a gente não soube usar, né? E aí a gente vai aprendendo, hoje a gente tem aí N outros canais, N outras formas de fazer isso. Então, eu acho que mesmo o setor de cobrança, né, que é um setor, é um processo relacional, digamos assim, eu acho que ele pode se apoiar nessas tendências todas que a gente comentou aqui ao longo do evento e pode sim ganhar corpo, né, e fazer uma cobrança, digamos assim, de uma maneira mais sutil, né, eu brinco, a escola de inglês do meu filho me cobra todo mês, 5 dias antes de vencer o boleto eu recebo lá, né, um aviso, olha, o seu boleto vai vencer, no dia que o boleto vence, vem lá, olha, o boleto está vencendo hoje, né, é uma forma de me cobrar, e eu não me importo, é bom até porque eu não esqueço de pagar o raio da escola de inglês do meu filho, né, e tudo bem, bom para todo mundo. Exato, bom para todo mundo, né? Então, eu acho sim que pode se aproveitar aí de maneiras positivas de toda essa questão comunicacional que acaba também sendo muito potencializada. Total. E eu super concordo, né? Eu diria que são duas coisas. Cliente no centro, né? Eu não sei até se a pergunta foi sobre cobrança, foi sobre meio de pagamento, que a gente está falando de e-commerce e tudo, mas tem que pensar no cliente no centro, em tudo que está acontecendo, o que faz sentido para ele, e acho que a Fê1 falou, né, maravilhosamente, você não pode pensar que o cliente é você. Você precisa entender quem é o cliente, quem são os clientes, o que eles querem. E o segundo é o que o Mal falou, você precisa humanizar. E você pode fazer isso, né? Assim, a gente pode fazer réguas de comunicação, que é o que o Mal está falando, para se comunicar, até para te lembrar de pagar uma conta, até para uma série de coisas. E isso acaba muitas vezes, se for feita do tom correto, com a intenção correta, sem dúvida nenhuma agrega valor e traz resultado para a empresa. Exatamente. Bom, gente, agradeço muito a presença de vocês. Fê1 do Jaú serve. Lucas e Raquel, brigadíssima aqui por dividirem com a gente esse caso muito bacana de vocês aí, que tenho certeza que inspirou muitos dos que estão nos assistindo aqui. Maurício, também da Capgemini, e a Fê2 da Salesforce. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Obrigado, viu? A gente que agradece, obrigado a todos aí mais uma vez e obrigado pela audiência aí, obrigado por estar conosco. A gente sabe como as agendas andam apertadas, então muito obrigado por estarem conosco. É verdade. Maravilhoso, gente, muito obrigada. Nossa, e parabéns para o pessoal, para a Fê, para a Raquel e para o Lucas, né, pela transformação incrível que vocês estão fazendo. É isso aí. Obrigado, pessoal, obrigado pela oportunidade aí. Obrigadíssima a todos também que nos acompanharam até agora, é um prazer também ter recebido vocês aqui neste evento aqui, vocês, nossa audiência, né, aproveito para convidar você que nos acompanhou a responder a nossa pesquisa de satisfação, dividindo com a gente justamente suas impressões sobre esse evento. É só usar o seu celular para ler esse QR Code que aparece aqui na tela de transmissão. Se você estiver acompanhando pelo celular, dá para fazer também, dá para responder também, só copiar o link compartilhado na tela. Boa noite a todos, obrigada mais uma vez e até a próxima. Agora, e ao longo de sua história, a Capgemini tem construído a reputação e as credenciais que a colocam na posição de precursora das transformações tecnológicas do mundo. Somos um time diverso de 270 mil profissionais, distribuídos em 50 países, vivenciando e construindo nossa trajetória com base nos nossos 7 valores, que estão no centro do que nos move. Somos um grupo que não para de se reinventar, com a modéstia de entender a importância do aprendizado e desenvolvimento contínuos, em cenários de tantas mudanças. Por isso, nos dedicamos ao treinamento e formação dos nossos profissionais. Investimos na evolução do nosso portfólio para o digital, fortalecendo parcerias estratégicas para melhor atender nossos clientes, protagonistas em seus mercados.
Isso é a base da construção da nossa confiança e da confiança que o mercado deposita em nós, refletidos no excelente resultado de 2020, mesmo em meio à crise provocada pela pandemia, e nos inúmeros reconhecimentos que nos posicionam como líderes nas novas tecnologias e nas mais diversas indústrias. Entendemos a importância de compartilhar nosso expertise com o mercado e criamos o primeiro instituto de pesquisa com foco em tecnologias emergentes, para desenvolver estudos que auxiliem nossos clientes a compreenderem cenários e anteciparem tendências. E é aí que a audácia faz a diferença, no pensamento disruptivo e inovador. E aqui a Capgemini também está presente, com um dos mais completos ecossistemas de inovação aplicada do mundo, o AIE, que chegou ao Brasil em 2020 para disponibilizar o que há de melhor em termos de metodologias e recursos para a construção de uma cultura de inovação nas empresas, que enderece os desafios e oportunidades que o mercado apresenta. Nossa missão é colocar o cliente sempre no centro de tudo. Mantemos forte o nosso espírito de equipe, independente das distâncias, desenvolvendo as melhores condições para construirmos juntos a nossa história. Adotamos um modelo de trabalho flexível e migramos dos tradicionais escritórios para hubs de colaboração, oferecendo total liberdade para que cada profissional possa produzir da melhor maneira que se adequar ao seu dia a dia e poder ter tempo de desfrutar a vida e a carreira com muito fun. A Capgemini tem em seu DNA a liberdade, a diversidade e a inclusão. Somos membros fundadores da iniciativa global do World Economic Forum pela justiça racial nos negócios e, no Brasil, atuamos fortemente pela equidade de gênero no nosso setor. E é com a mesma honestidade trazida no compromisso do nosso CEO com a sustentabilidade e sua promessa de nos tornarmos Carbon Zero até 2030 que podemos nos comprometer também a colaborar com nossos clientes na construção do futuro que eles desejam. Afinal, ao longo de mais de 50 anos, certamente conquistamos a reputação e as credenciais para isso. Isso é Capgemini.